Tiago capítulo 1, versículo 19 em diante. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Meus queridos irmãos, nós às vezes associamos à religião algumas ideias, que nós, quando falamos de religião, nós associamos essas ideias à prática religiosa. Quem é uma pessoa religiosa? Como é que a gente identifica uma pessoa espiritual? Como é que eu sei que uma pessoa tem conteúdos religiosos bons? Na maioria das igrejas evangélicas, esses valores estão muito ligados ao mundo sobrenatural. Em outras palavras, quanto mais religioso você for, mais você tem capacidade, entre aspas, sobrenatural. Então, quanto mais religioso, mais você consegue ver anjo. Quanto mais religioso, mais poder tem a sua oração. Quanto mais religioso você for, maior é a sua sintonia com o mundo espiritual. Essa é a ideia que nós temos. E às vezes nós descartamos certas e determinadas coisas que não tem muito a ver com a vida religiosa e espiritual. Então, eu ando muito preocupado com a falta de sintonia do mundo religioso com a vida. Parece que a gente está ouvindo uma coisa nas igrejas e a vida está andando por outro lado. Entende? Parece que o que a gente fala e o que a gente ouve em igrejas religiosas, evangélicas, não tem muita sintonia com a vida. Então fica um discurso lá em cima, fica uma pregação que só lida com o mundo sobrenatural. Então a gente joga para o andar de cima, a gente joga para o andar lá do alto, coisas que são próprias da vida. Então fica uma coisa muito etérea, muito solta no ar. Para muitos, ser espiritual é isso mesmo, falar com anjo, amarrar demônio, entender de macumbaria, entender de praga, e entender de maldição, e entender como é que o diabo age. Isso é espiritual. E eu confesso para vocês, meus irmãos, que eu queria confessar hoje, abrir meu coração para vocês. Eu não tinha nem planejado falar isso inicialmente, mas eu preciso falar. Eu vou dizer um negócio para vocês que eu não quero que soe soberba nem prepotência, mas eu quero dizer um negócio para vocês. Eu estou cada vez mais distante dessa religiosidade super espiritual, entendeu? Assim, essa coisa muito de lá de cima e de só fala de demônio, só fala de anjo, só fala de coisas que estão lá em cima. Eu ando muito, cada vez mais distante disso. Aliás, eu quero abrir meu coração para vocês e dizer o seguinte: eu, pastor, não aguento mais assistir programa de televisão evangélico. Sinceramente, eu não consigo. Com 10 segundos que eu estou ouvindo aquele negócio, eu digo, não é possível. Eu devo estar transitando noutra faixa. Os programas de rádio é muito clichê, é muito simplismo. Às vezes eu sinto que é tão simplista o discurso, é uma coisa tão rasa, que eu digo, não é possível. Será que eu estou me desviando? Será que eu não sou mais crente? Porque eu ouço esses negócios e eu digo, eu não me encanta, não me entusiasma em nada. E aí quando eu leio o Tiago, eu digo, graças a Deus, eu não estou só, tem Tiago do meu lado, pelo menos. Estou eu e Tiago, porque Tiago era pastor de uma igreja e eu não sei. Porque a gente não sabe tudo o que estava acontecendo, mas provavelmente, especulando, estava acontecendo isso nos tempos de Tiago.
estavam com um discurso, estavam com uma pregação, uma prática cristã muito espiritualizada demais. E esse negócio espiritualizado demais precisava ter pé no chão. E como Tiago era pastor de uma igreja em Jerusalém, ele ficou inquieto que essa prática espiritual, que religião não tivesse os pés firmes na terra, que religião não é a gente andar transitando numa dimensão super espiritual e que não tem sintonia nenhuma com a vida. Tiago estava preocupado com isso, porque há algumas atitudes e comportamentos cristãos que a gente acha que não tem nada a ver com fé cristã, mas que na verdade tem. Que a gente acha que isso aí não tem nada a ver com cristianismo, isso é outro departamento. Aí Tiago diz, tem sim dimensões da vida que tem muito a ver com a vida cristã. Polidez, ser polido, tolerância, consideração, empatia, tem tudo a ver com a vida cristã. E a gente acha que não tem. A gente acha que ser cristão com o mundo espiritual. E Tiago diz, não. Ser cristão, muitas vezes, é saber calar a boca. Saber entrar e sair de um ambiente incólume, ser discreto. Discrição é uma virtude cristã. Não ser impertinente. São virtudes que nós acreditamos que não tem nada a ver com a fé cristã, mas Tiago diz assim, se você quer ser espiritual, tem que começar com elas. Que esse discurso super espiritual, de anjo, de demônio, de amarração, de encosto, de praga, de bênção e de não sei o que mais lá, se não começar com essas aí, é um discurso vão, é um discurso inútil. Se não começar com essas coisas básicas, não vai a lugar nenhum. E ele aqui no capítulo, e ele vai, a partir de agora, Tiago vai pegar pesado com a gente. Porque ele vinha falando de tribulação, e de como vencer, e perseverança, e como nos comportar diante das lutas da vida, e como é que nós devemos encarar Deus nesses momentos, e não ver Deus nesses momentos como um Deus punitivo, e sim galardoador, abençoador. Aí ele diz, vamos botar o pé no chão. Meus amados irmãos, eu quero que vocês guardem isso na cabeça de vocês, tenham isso em mente. E aí, até o final do capítulo 1, que foi o texto que li hoje, do 19 ao 27, ele trata de coisas absolutamente pé no chão. E que se você quiser ter um cristianismo verdadeiro, você diz assim, eu conheço muitas pessoas que dizem, eu queria tanto uma fé verdadeira, eu queria tanto uma igreja verdadeira. E eu, como pastor, muitas vezes já enfrentei essa luta. Que pessoas chegam para mim e dizem assim, essa igreja não é espiritual? Eu digo, por quê, meu irmão? Eu não vejo demônio caindo. Essa igreja não é espiritual, ainda não vi o pastor falar em línguas estranhas? Pois deixa eu lhe dizer, ser espiritual antes de expulsar demônio, antes de falar línguas estranhas, tem que fazer um dever de casa. E esse dever de casa a gente quer pular. A gente quer pular a alfabetização bíblica e ir já para a universidade, PhD. E Tiago diz, antes de você querer falar de coisas espirituais, espera aí um instantinho. Tem um dever de casa que nós temos que falar, que vai esse dever de casa ser indicativo, vai ser para nós revelador da nossa espiritualidade, se nós somos ou não somos espirituais. E ele começa, no versículo de número 19, ele diz, se você quer ser espiritual, você precisa, em primeiro lugar, saber ouvir, saber calar, e saber esperar. 3 virtudes cristãs que nós precisamos aprender. Primeiro, ouvir. Esteja pronto para ouvir. Segundo, saber esperar falar. Seja tardio para falar. E em terceiro, você precisa ser tardio para irar-se. Por que Tiago começa dizendo isso sobre a praticidade da fé cristã? Porque a fé cristã é essencialmente uma fé do ouvido. A primeira virtude que nós precisamos desenvolver na fé cristã é a do ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quem não sabe ouvir,
vai ter dificuldade em ser um bom cristão. Por isso é que muitas vezes na Bíblia nós ouvimos, quando Deus tem um recado para a igreja, a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Escutar, aprender a escutar. Por que que a fé cristã é uma fé do ouvido? Porque a fé cristã é essencialmente uma fé feminina. O cristianismo é essencialmente feminino, não é masculino. E olha que para um cearense dizer um negócio desse é difícil. Ser feminino por quê? Porque a fé cristã é a fé que Maria nos mostrou, a Virgem Maria nos mostrou no seu cântico lá em Lucas, quando ela diz: faça-se em mim. A fé cristã é a fé em que eu sou fecundado, em que eu sou penetrado, em que eu sou passivo, em que Deus é o elemento ativo e eu passivamente, femininamente, me deixo fecundar, me deixo tomar, me deixo penetrar pelo sêmen divino, pela injeção de Deus em mim, que me fecunda para uma nova vida. E esse sêmen divino que entra em mim é o Espírito Santo de Deus, que regenera, que gera coisas bonitas em mim. E o cristianismo é essencialmente uma fé em que eu aprendo a ser passivo diante de Deus, e repito as palavras da Virgem Maria dizendo: cumpra-se em mim, faça-se em mim. Essa é a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã não é a espiritualidade da agressividade, do que vai, do que conquista, do que cobra, do que pega, do que vai lutar com Deus. Essa não é a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é da que ouve e diz: cumpra-se em mim, invada minha vida com a tua vida através do Espírito Santo. Então a fé cristã começa com o ouvir e o esperar. Veja, tudo são figuras da passividade. Esperar falar e esperar irar-se. Essa ira aqui, quando ele diz seja tardio para irar-se, é quando nós abrimos mão. A ira aqui que ele fala é quando você abre mão do direito da vingança. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. O que é essa ira? É quando eu invoco para mim o direito de me vingar. Seja tardio. Por que o direito de vingar nós temos que ser tardios? Porque o vingador, quem se vinga, está pedindo o direito de ser o instrumento da punição. Porque a Bíblia diz assim: minha é a vingança, diz o Senhor. Quando eu estou irado, na minha ira, eu digo a Deus assim: Senhor, se tua é a vingança e eu sou teu servo, se tu vai dar chicotada nas costas desse cara aí, me dá o chicote que eu bato por ti. Isso é a vingança. O chicote me entrega, porque cada chicotada que eu estiver dando, eu estou dando em teu nome. A Bíblia diz: esse sentimento seja tardio no seu coração. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Estava no carro, eu, minha mulher, Jerusa, no carona. Atrás da Jerusa, a minha querida sogra. E do lado da minha sogra, a minha filha, Carolina. Nós estávamos no carro e um táxi na nossa frente. O carro parou, o táxi parou, o sinal ficou vermelho, nós paramos também. Estávamos ali conversando. De repente eu ouvi um barulho de um ferro no vidro, assim. Eu pensei que a Jerusa tivesse soltado o cinto de segurança com força e que a fivela do cinto tivesse batido no vidro. E eu olhei. Quando eu olhei, tinha um revólver 38 enferrujado, batendo com toda força no vidro do carro, dizendo: abre, abre, abre. E aí eu levantei a mão e disse: espera um instantinho que eu vou abrir. Aí devagarzinho baixei o vidro. Aí o sujeito com o revólver, eu vi que o gatilho dele estava engatilhado, falou: passa a carteira, passa a carteira. Eu falei: espera um instantinho que eu vou te dar a carteira. Aí meti a mão aqui, entreguei a carteira para ele, e ele colocou o revólver assim, atrás do retrovisor do vidro do carro, para que quem passasse na rua não visse, escondeu no retrovisor do carro, ficou apontando assim para o peito da Jerusa e disse: me dá a frente do toca-CD. Aí eu: peraí que eu vou te dar. Aí tirei a frente do toca-CD, entreguei para ele. Aí no que eu entreguei, que ele ia pedir a bolsa da Jerusa, abriu o sinal, o farol, ele viu que o farol abriu, disse: vai embora, vai embora.
E aí eu ainda fiquei ali naquele nervosismo para ir embora, o táxi ainda demorando para sair na frente. Eu engatei a primeira, e quando eu fui saindo devagarzinho, né, porque o táxi estava na minha frente, eu não sabia o que estava acontecendo atrás de mim, que eu olhei, ele ia calmamente na calçada, com a minha carteira aberta, olhando o que tinha dentro. Graças a Deus só tinha R$20, ele deve ter ficado louco da vida comigo. Ele olhando ali e tal, a carteira, calmamente andando. Irmãos, naquela hora que eu vi o cara andando na calçada calmamente, eu pensei assim, se eu tivesse aqui um 45, ele tinha 38, eu precisava de um 45, uma pistola, uma bazuca, uma metralhadora, Uzi, qualquer coisa, eu queria ter qualquer coisa nas mãos. Mas eu me vi ali dentro do carro, ficando em pé, ele andando assim de costas, e eu dava nas costas dele um tiro assim para ele cair morto. Mas me deu essa vontade, só não matei, porque eu não tinha, e eu não saberia fazer. E naquela hora eu me tornei um criminoso, porque o sentimento da morte e do homicídio estava dentro de mim. Essa vingança de querer abater o meu inimigo, sendo eu o instrumento de Deus. É que a Bíblia Sagrada diz que o cristianismo começa quando eu abro mão desse direito. Quando eu digo não, eu abro mão do direito de me vingar. Eu abro mão do direito de ser um instrumento de Deus para a punição do ímpio. E eu digo para Deus, Deus, se tu tens que punir alguém, não me usa. Eu quero ser usado quando tu precisares abençoar alguém. O cristianismo começa aí. Quando eu abro mão do direito de ser o que vai dar chicotada, e eu peço a Deus para eu ser o que vai distribuir a bênção. Isto é aí que começa o cristianismo. O cristianismo começa quando nós aprendemos isso e vivemos isso. Portanto, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Algum tempo atrás eu estava numa rodoviária, esperando um ônibus interestadual. O ônibus atrasou e ainda demorar mais 1h30, eu tinha que ficar lá 1h30 nessa rodoviária esperando. De repente começou uma conversa em voz alta entre um testemunha de Jeová e um adventista, discutindo lá na rodoviária. E adivinha quem se meteu na conversa? Aí eu me meti na conversa. E aí começou o testemunho de Jeová e o coisa, e era falando em voz alta, e eu também comecei a falar, e todos os três falando, e aí reuniu um grupo na rodoviária ao redor, e aí tinha os torcedores. Tinha os que estavam do lado do testemunho de Jeová, do lado do adventista, e um dos do meu lado. Então, quando eu falava, 2/3 da multidão me vaiava. Quando o testemunho de Jeová, 2/3 vaiava. Era sempre uma vaia. E aí, aquela bate-boca, o meu ônibus chegou, eu entrei no ônibus, quando sentei no ônibus, que fiquei em silêncio, eu falei, mas que idiota. Que idiota, o que eu tinha que entrar na briga do testemunho de Jeová com o adventista? Você já se sentiu assim? Eu devia ter ficado calado, o que eu tinha a ver? Eu ia tomar um suco, deixa eles lá, não é minha briga. Quando eu abro mão do direito de ter sempre a última resposta, de ser o árbitro de todas as questões, esse sentimento messiânico de ter a última palavra em tudo, ser o sabichão da vida, quando eu abro mão disso e digo, Senhor, eu não sou o melhor, eu não sou o bambambam, eu não sou o rei da cocada branca, eu não sou, eu estou precisando, ó Deus, de Ti, eu estou me colocando nas Tuas mãos. Quando eu abro mão desse direito, a Bíblia Sagrada diz, aí você começa a viver o seu cristianismo. É nessa hora, quando a gente é tardio para falar, e é tardio para se irar, e é pronto para ouvir, para se deixar tomar por Deus. Segundo, o cristianismo nosso só é cristianismo mesmo quando houver um equilíbrio entre pureza moral e índole amorosa. Pureza moral e índole amorosa. São duas coisas diferentes. Eu vou explicar para vocês. Veja no versículo de número 21, como Tiago diz isso. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Pureza moral vem do caráter. Índole vem da minha natureza. Pureza moral é o caráter. O que é caráter? Caráter são os valores, os princípios que governam a minha vida. Quais são os valores? Quais são os princípios
Quais são as verdades que governam as minhas ações? Isso é caráter. E o caráter pode ter pureza ou impureza moral. Um homem com caráter é íntegro na sua moral. Um homem sem caráter é impuro na sua moral. Então Tiago diz assim: vocês querem ter uma fé cristã genuína? Ela não é medida pelo tanto de dinheiro que você conseguiu orando, nem porque se você conseguiu resgatar ou não a sua empresa, se você conseguiu prosperar ou não. Isso é medido pelo seu caráter e pela sua capacidade da sua índole. Que ele diz aqui, nós precisamos de uma conversão do caráter e uma conversão da índole. A índole é o meu jeito de ser. A minha índole é a minha reação natural à vida. Então tem pessoas que têm uma índole perversa, maldosa, bruta. Conheço alguns homens de caráter. Conheço. O homem é de caráter, de pureza moral, mas é um bruto, é um grosso. Eu conheço algumas mulheres puras, mas ferinas. Pura, mulher, ela é uma mulher íntegra, sincera, mas a ferina tem veneno no que fala. E aí Tiago diz assim: o nosso cristianismo tem que se livrar da impureza moral e da índole má, da maldade que prevalece. Porque nós não adianta sermos apenas pessoas íntegras. Nós temos que ser pessoas íntegras e doces. Não pode prevalecer em mim a maldade. Tem que prevalecer em mim a doçura. Caráter doce, amigável, bom. Não é uma pessoa ríspida. Não é uma pessoa violenta. É uma pessoa amorosa. E Tiago diz, quando nós sabemos trabalhar essas duas dimensões, nós estamos começando a viver a vida cristã. Integridade, pureza moral, valores, princípios e uma índole que não é maldosa, que não é má, não é perversa, não tem gosto de acre, não é amarga. Ela é uma índole boa. Tem um texto na Bíblia que eu queria que vocês decorassem. Tem muita gente que não sabe nenhum texto da Bíblia decorado. Eu queria que você decorasse um. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, lá no Antigo Testamento, é um dos profetas menores da Bíblia. Capítulo 6, versículo de número 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Se nós vivermos isso, e não é difícil, não é complicado, nós conseguimos captar a essência da fé cristã. Não é complicado. O que Deus requer de ti? 3 coisas. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pronto. Tiago quer nos ensinar a viver uma fé cristã verdadeira. Porque, em terceiro lugar, o nosso cristianismo só será cristianismo se conseguirmos sair da tese e conseguirmos vivenciá-lo. O nosso cristianismo só será cristianismo se nós sairmos da tese e conseguirmos vivenciar a fé. Lá no Ceará, tem um ditado popular que diz assim: sapo pula não por belezura, mas por necessidade. Sapo pula não por belezura, mas por necessidade. E eu fiquei interessado em saber por que tem esse ditado popular. E aí me disseram por quê. Porque tem uma fábula muito antiga de que os sapos estavam sendo picados pelas serpentes. E os sapos, sem saber como resolver, porque muitos sapos estavam morrendo no pântano, o líder dos sapos, presidente do conselho dos sapos, foi falar com a coruja. Chegou lá para a coruja e disse: dona coruja, está acontecendo que as serpentes estão mordendo os sapos e nós estamos morrendo. Qual é o conselho que a senhora nos dá? Quando as serpentes se aproximarem dos sapos, vocês saem voando, né? Aí o sapo voltou e disse: olha, a dona coruja disse que a gente fica aqui e quando as serpentes se aproximarem a gente voa. Obviamente que não deu certo. Mais sapos morreram. Foi um desastre, um hecatombe. Foi um verdadeiro holocausto de sapos. E aí o líder dos sapos voltou para a coruja e disse: dona coruja, a senhora disse que a gente voasse, que essa era a solução, e ninguém voou. A senhora errou.
Ela disse, não, eu não errei. É porque em tese era isso que vocês tinham que fazer. Em tese você voa, mas na prática você morreu. Por isso que vem o ditado popular. Sapo pula não por belezura, mas por necessidade. Ora, Tiago diz assim, se você não sair da tese, você não tem cristianismo. Em tese, as palavras que nós dizemos aqui são muito bonitas. Mas o que nós temos que nos preocupar é se elas funcionam. Nós temos que nos preocupar é se a gente consegue encarnar. Em tese, o que eu prego aqui no domingo é muito bonito. Mas se nós não conseguimos tirar a tese do domingo à noite para a prática da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta e da sexta e do sábado, nós estamos, Tiago diz assim, nos enganando a nós mesmos. Olha como é que ele diz, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua cara no espelho, dá as costas e já se esqueceu. Não valeu de absolutamente nada, ele vê quem ele era. Em tese, é muito bonito o que nós estamos a dizer aqui todos os dias, mas o que nós precisamos saber não é se é bonito, nós temos que saber se nós estamos vivendo isso, porque se nós não estivermos vivendo, nós estamos vivendo de belezura. É falso esse evangelho, é mentira esse evangelho, Tiago diz, porque vamos e venhamos, em tese, é tudo muito bonito. Em tese, os cristãos amam uns aos outros. Em tese, eu sou de Cristo e posso dizer, estou crucificado com Cristo. E não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Mas isso em tese. Em tese, tudo que tenho é do Senhor. E tudo que provém de Deus, eu sou grato a Ele, através dos meus dízimos e das minhas ofertas. Isso em tese. Em tese eu vivo uma vida santa, isso em tese. Em tese eu amo os meus filhos e quero que os meus filhos cresçam nos caminhos do Senhor, isso em tese. Porque amanhã e no dia a dia, Tiago diz assim, o homem que observa atentamente a lei perfeita e traz a liberdade e persevera dessa lei, não se esquecendo no que ouviu, mas praticando. Não é em tese, é na prática. Em tese, os casamentos cristãos são lindos. Cristo é o centro da nossa casa. Em tese, Jesus sabe que a minha vida está ao dispor dele. Isso em tese. Mas na realidade, não é bem assim. Quarto, Tiago diz que o cristianismo está intimamente ligado ao controle da língua. E é muito interessante, e eu não vou muito me aprofundar nessa questão da língua, porque vem mais chumbo grosso mais para frente. Tiago vai pegar pesado nesse negócio de língua. Ele vai dizer que a língua é um membro incontrolável que nós temos. Que com a língua a gente abençoa a Deus e com a língua a gente amaldiçoa o outro. Que com a língua a gente põe fogo e destrói com tudo. Que é uma arma. Ele vai falar isso, eu não quero entrar nesse assunto agora, profundamente. Só posso dizer uma coisa para você, é o seguinte. A Bíblia põe muito valor em dois órgãos que nós temos. Os olhos, os dois olhos e a nossa boca. Muito valor, porque os olhos são as janelas da alma. E se eu quiser saber quem é uma pessoa, os olhos revelam muito. O olhar. E Jesus diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo está em trevas. Olha a importância que Jesus deu aos olhos, mas também deu à língua. Porque a Bíblia Sagrada diz que a língua só fala daquilo que o coração está cheio. Então eu conheço o coração de uma pessoa pelo que ele fala. E a língua é reveladora dos meus conteúdos. Quando eu falo, a língua está revelando o que está dentro de mim. Então uma pessoa que tem um coração sarcástico, ele tem uma língua sarcástica. Uma pessoa que tem um coração maldoso, ele tem uma língua maldosa. Uma pessoa que tem um coração amargo, a língua dessa pessoa é amarga. Uma pessoa que tem um coração doce, a língua dessa pessoa é doce. Uma pessoa que tem um coração construtivo, a língua dessa pessoa constrói, edifica, levanta, estimula.
A gente conhece pela língua. O cristianismo diz que a língua é reveladora dos conteúdos da alma. Por isso que o apóstolo São Paulo diz que se com teu coração creres e com a língua confessares, serás salvo. Olha a importância que tem a língua. E que o cristianismo passa por essa dimensão do falar. Por isso é que a Bíblia diz muito para a gente tomar cuidado que da nossa boca não saia a palavra torpe. Que a gente, quando procurar falar, seja cuidadoso com falar, porque nós estamos expondo o nosso coração quando a gente fala. E o nosso cristianismo está intimamente ligado a essa habilidade de quando a gente fala, controla a língua ou não. O cristianismo só é cristianismo, em último lugar, se ele conseguisse concretizar em boas obras. O cristianismo só é cristianismo se ele conseguisse concretizar em boas obras. Ele diz: se alguém considera-se religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. E aí ele diz uma última coisa aqui no capítulo 1, que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Vejam bem, queridos, que aqui nós vamos nos distanciar muito desse cristianismo popular que está sendo praticado no Brasil hoje. Religião verdadeira para o nosso Pai não são demonstrações sobrenaturais do mundo espiritual. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E aqui, órfão e viúva não tem que ser tomados como categorias em si mesmas, mas como exemplos. Órfãos e viúvas, porque os órfãos e as viúvas representam as pessoas desamparadas, os sós. As viúvas daquela época, quando ficavam viúvas, estavam condenadas à miséria, à pobreza. Os órfãos não tinham onde se amparar. Então, quando ele fala de viúva e de órfão, ele não está falando só de viúva e de órfão, ele está falando do pobre, do carente. Verdadeiro cristianismo é aquele que se preocupa não consigo. Verdadeiro cristianismo, ele não tem um foco egocêntrico. Verdadeiro cristianismo não é eu olhar para mim, é me adequar, é me preparar para eu olhar o outro. Enquanto nós estamos praticando uma religião que só olha para mim, que só me vê, que só me enxerga, que só me olha, essa religião não é a religião pura e imaculada de Deus. A religião pura e imaculada com Deus é cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. Eu ganhei de presente da minha mulher esse livro de um psicanalista de Campinas, chamado Rubem Alves. Embora eu não concorde com tudo que o Rubem Alves fala, eu gosto muito da maneira dele escrever, porque ele tem uma humanidade muita flor da pele. E o Rubem Alves talvez nem ficasse muito feliz que eu estivesse lendo um livro dele aqui na igreja evangélica, mas eu li e gostei. Ele escreveu aqui nesse livro chamado Mais Badulaques, e eu gostei tanto que eu queria ler para vocês. É curtinho, olha que lindo. Albert Schweitzer é uma das pessoas que mais admiro. Teólogo, filósofo, prêmio Goethe de literatura, concertista de órgão, especialista em Bach e prêmio Nobel da Paz. Aos 30 anos, abandonou tudo, mudou a direção do seu voo. Profundamente místico, com grande paixão pelos que sofriam, resolveu estudar medicina e passar o resto de sua vida num lugarejo miserável no coração da África. Ele levava a sério as palavras de Jesus: a quem muito se lhe deu, muito se lhe pedirá. E ele pensava: muitíssimo me foi dado, muitíssimo eu tenho que dar. E deu a sua vida inteira. Jamais passaria pela sua cabeça imaginar que ele, em virtude do muito que havia recebido, deveria gozar de privilégios especiais. Lembrei-me dele ao ler sobre aqueles que, havendo recebido muito, argumentam que, por haverem recebido muito, têm o direito de receber mais ainda. O Brasil é o país onde o que vale é o contrário do que diz Jesus.
A despeito de crucifixos e benzeções, vale outro evangelho. A quem muito se me deu, muito mais se lhe dará. Se não é de Jesus, de quem será esse evangelho? Não me atrevo a sugerir. É assim que aqueles que foram encarregados democraticamente de proteger os fracos fazem leis em benefícios próprios, leis que acrescentam só a eles privilégios dos quais o povo comum está excluído. Isso não é coisa nova. Os profetas já denunciavam os pastores que engordavam com a carne das ovelhas que deveriam proteger. Acho sim que se há um grupo que é merecedor de leis especiais que lhe garantam privilégios, esse grupo são as crianças abandonadas. São uma ferida horrível numa sociedade de classes privilegiadas e arrogantes que vivem em palácios, como é bem sabido. Quem semeia ventos, colhe tempestades. É aí que começa o nosso cristianismo. Não é quando a gente pergunta: o que eu faço para ganhar mais? O que eu faço para receber mais? É o que eu faço para me dar mais? Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra nos desafia a sair do nosso conforto, das nossas zonas de religiosidade, para vivermos intensamente a mensagem de Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Deus, que a nossa fé sem obras é morta, mas quando nós temos um verdadeiro compromisso contigo, nós temos fé e também temos obras. Faz assim para que nós possamos mostrar ao mundo as boas obras, para que o mundo possa glorificar o Pai que está nos céus. Abençoa todos os que ouvem este programa e estão conectados a nós através do programa Reflexões. O que eu te peço no nome precioso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém.